Te agradecemos, ó Pai, por nesta manhã, Pai, por tudo que o Senhor já tem realizado nesse lugar, Pai. Agora nós oramos pelo Teu Filho, Pastor Leandro, Pai, que estará pregando a Tua palavra. Dê a Ele a revelação através do Teu Espírito Santo, Pai. Que essa palavra possa fazer morada no nosso coração, para que nós possamos se preparar para esse grande dia, Pai. Que ao tocar da Tua trombeta, Pai, que nesta manhã o nosso coração seja, Senhor, transformado, renovado, restaurado pela Tua palavra, Pai. É a nossa oração. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Estamos alegres em estar aqui, em sentir a presença do Senhor, que é real, é notória, e é tão bom sentir que o Espírito Santo está no meio da igreja. Queridos irmãos, eu estava esta semana estudando e Deus me deu uma palavra. Eu ainda ontem à noite dizia para minha esposa: a responsabilidade é muito grande. Mas se Deus me deu, eu vou entregar. Preciso da intercessão da igreja, o entendimento, a aceitação, para que as nossas vidas estejam diante da presença do Senhor, sendo verdadeiros cristãos, para que possamos alcançar o que a nossa alma deseja. Abra a tua Bíblia em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 1 ao 3. Amém. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A igreja pode tomar os vossos lugares. Querida igreja, nós temos aqui uma palavra, um relato do que aconteceu quando Nicodemos, o fariseu, príncipe dos judeus, procurou Jesus à noite. Jesus havia dado continuidade, prosseguindo, pregando a mensagem que João Batista veio pregando na Judéia. E Jesus chamou a atenção dos fariseus pelos milagres e a mensagem que ele trazia, porque os fariseus tinham conhecimento das Escrituras. E eles sabiam que um dia viria e este seria o Filho de Deus. Mas eles não queriam aceitar, porque esse Cristo que veio não estava à altura do que os fariseus queriam. Nicodemos não apenas foi chamado a atenção, mas despertou em Nicodemos um interesse maior. Ele não queria apenas informações, ele queria estar perto, estar próximo, porque ele já tinha convicção no seu coração. O versículo 2 nos diz que ele falou: Rabi, sabemos, ele e os colegas do Sinédrio, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Ele já tinha esta certeza no seu coração. Ele só precisava de experiência com Deus.
E este fariseu, príncipe dos judeus e membro do sinédrio, ele saiu da sua posição, ele deixou as murmurações dos seus colegas do sinédrio e foi ter com Jesus. Quem era Nicodemos? Fariseu é membro de um grupo religioso que vivia na estrita observância das leis e da tradição judaica. Mas para Jesus, eram apenas formalistas, hipócritas. Jesus, em Mateus capítulo 23, ele aborda vários assuntos aonde ele confronta os fariseus. Inclusive ele diz: vocês ouçam eles, façam tudo aquilo que eles dizem, mas não faça o que eles fazem, porque eles são hipócritas, porque eles são apenas formalistas. Estes eram os fariseus. Nicodemos também era um nobre, príncipe dos judeus, criado para os estudos, erudito, um homem de autoridade em Jerusalém. Assim como Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel, Nicodemos também foi instruído por algum mestre da lei desde a sua infância. Ele era alguém reconhecido. E membro do Sinédrio. O Sinédrio é o Supremo Tribunal dos Judeus, era até a destruição de Jerusalém no ano 70. Eram 71 membros e eles julgavam os atos criminosos e administrativos e tinham a polícia que cumpria suas ordens. Então Nicodemos estava no topo da sociedade de Jerusalém. Mas o que vemos é que este mesmo Nicodemos, ele vivia entre os judeus, os fariseus, aceitava um modo de vida e apoiava as injustiças após o sinédrio haver se corrompido e começar a julgar injustamente. Mas nós vemos que ele não estava feliz com isso. Até aqui, nós podemos definir Nicodemos simplesmente como uma pessoa religiosa, um fariseu, hipócrita, assim como os demais membros do sinédrio. Mas chegou um momento que o desejo de conhecer o homem da Galileia, o Galileu, que fazia milagres, que tinha uma palavra que não apenas chegava aos ouvidos, mas ao coração daqueles que o seguiam. Ele queria conhecê-lo. Não podemos dizer que ele foi à noite porque estava com medo ou porque achou melhor, não interessa. O que importa é que ele se aproximou de Cristo Jesus. Ele queria viver algo maior, melhor, mais intenso. Viver a paixão do verdadeiro e não do falso. Nicodemos tomou a iniciativa por vontade própria. Ele não foi enviado por ninguém, não foi enviado pelo sinédrio, mas ele colocou no seu coração o desejo de estar com Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus era o profeta, ou seja, não era apenas mais um profeta que surgiu, porque antes de Jesus surgiram muitos outros dizendo que era Jesus. Mas ele sabia, ele disse: sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. E era deste homem que Nicodemos buscava comunhão, intimidade, aproximação, palavras.
Ele talvez correu o risco de perder o seu lugar no sinédrio, mas ele era convicto que os ensinamentos de Jesus traziam algo novo para as gerações futuras. Ele não deu ouvido às murmurações que o sinédrio fazia. Os seus colegas do sinédrio sabiam quem era Jesus. Depois, eles tramaram algo para prender Jesus. Julgaram Jesus injustamente. E tem grande parcela na crucificação, na culpa da crucificação de Jesus. Mas Nicodemos, ele simplesmente saiu daquela religiosidade para a intimidade. Saiu do legalismo para um novo nascimento. Porque depois de questionar Jesus, como pode um homem nascer de novo? Depois ele entendeu e teve um novo nascimento. Ele saiu da hipocrisia para a verdade. Os seus olhos foram abertos, as escamas caíram, a cegueira foi embora. E ele começou a viver uma nova vida. Entendeu que religiosidade não tem poder para salvar o homem. Religiosidade não tem poder para perdoar pecados. E ele não queria mais esta vida, porque o vazio da alma continuava. As reuniões do sinédrio, as leituras da Torá, as reuniões no templo, isso nada mais fazia sentido para Nicodemos. Virou religiosidade. Não tinha mais nada de Deus, a presença de Deus já não se fazia no meio da comunidade, da sociedade, e eles viviam simplesmente o que queriam, interpretavam a lei da forma que queriam, e viviam de aparências. Queridos irmãos, eu quero falar sobre religiosidade. Nós precisamos entender uma coisa: se dogmas e rituais fossem suficientes para a salvação, Nicodemos teria continuado judeu. Deus não precisaria ter enviado Cristo para morrer na cruz do Calvário, porque o judaísmo tem muitos rituais, muita formalidade. Então, o caminho para a salvação seria a religiosidade. Mas o próprio Cristo falou em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nada do que nós façamos como religiosidade tem poder para nos direcionar a Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, e este crucificado. Porque a religiosidade é má para aquele que segue a religiosidade. Ela é venenosa para nós. Ela traz cegueira espiritual. Nós não vemos o que é mais importante. Nós vemos aquilo que nós queremos ver, aquilo que nós queremos fazer. Interpretamos a palavra de Deus conforme a nossa própria intenção e a nossa própria justiça. Ontem eu conversava com o irmão João, a irmã Maria Helena, lá no Itapitocai. E nós dizíamos: hoje é mais fácil o pecador saber os textos bíblicos para defender o seu pecado do que para seguir o caminho da salvação. Quando alguém quer fazer algo
que é simplesmente religiosidade para se manter no hall de membros, ele procura textos bíblicos que o defendam. E nós já ouvimos, mas lá em tal lugar está escrito assim. Mas o versículo tal diz assim, Jesus falou isso. E então nós vamos criando um ambiente bíblico para que nós possamos, dentro desses limites, agir, fazer, falar, atuar da forma como queremos. E não temos comunhão com Deus. Meus irmãos, o religioso, ele vive de rituais, escondido atrás de uma aparência que engana os homens. Mas não há como enganar a Deus que conhece todas as coisas. É apenas uma capa, aparência. E infelizmente em muitas ocasiões nós vemos pessoas que defendiam ferozmente a Bíblia Sagrada. Colocam pesos na vida dos outros. Pregam com muita autoridade. Mas é só a capa. De repente aparece algo vergonhoso, imoral, que nós ficamos abismados, mas como? Como que conhecia tão bem a Bíblia, mas não seguiu? Como que tinha tanta facilidade de interpretar a palavra de Deus, mas caiu? Dava valor a tantos detalhes, mas não suportou a tentação, ou seja, nunca foi verdadeiro. Sempre usou uma capa de religiosidade. Meus irmãos, Jesus disse aos fariseus em Mateus 23 e 27, vocês são como sepulcros caiados, por fora muito lindo, mas por dentro, basta abrir a boca e se entende quem somos quando nós somos sepulcros caiados. Basta um olhar e alguém que tem o discernimento do Espírito Santo sabe com quem está interagindo. Mas nesta manhã, Deus quer transformar a religiosidade em intimidade. Porque religiosidade não leva ninguém para o céu. Conhecimento não leva ninguém para o céu. Detalhes do nosso dia a dia não levam, mas um coração arrependido, quebrantado diante de Deus, que se aproxima de Cristo e da cruz do Calvário, este tem o perdão dos seus pecados. Estamos vivendo, irmãos, tempos semelhantes aos de Jesus. Um excesso de religiosidade, falta de comunhão com Deus. Às vezes nós olhamos e vemos que fomos criados de uma forma. Não é culpa dos nossos pais, não é culpa da geração passada, é culpa nossa quando nós não queremos ter comunhão com Deus. Aí ouvimos o que fomos ensinados no passado. Para ser crente tem que fazer assim, isso pode e isso não pode, mas nunca questionamos o porquê. Hoje, a geração atual é uma geração que pergunta, que questiona, que quer saber o porquê. E aí olha para o passado e diz, esses crentes do passado eram todos religiosos. Olha aqui, não tinham amor,
não tinham misericórdia, parece que Deus era só deles, mas no passado existiam, com certeza existiam religiosos, porque lá no tempo de Jesus já existia, mas eles viviam o verdadeiro evangelho. A comunhão com Deus era sentida com muito mais facilidade. O Espírito Santo tinha liberdade no meio da igreja. Um simples louvor, a igreja incendiava. E hoje já não é mais assim. Quem está errado? Quem está no caminho errado? É a geração passada ou é esta geração? Nós podemos, não é errado, não é pecado entendermos a palavra de Deus, tirar os excessos é normal, mas a presença de Deus na nossa vida não pode faltar. A intimidade com Deus não pode ser segundo plano, tem que ser prioridade na nossa vida. Nos tornamos muitas vezes como animais domesticados. Eles sabem tudo, o horário, como sentar, qualquer palavra que o seu dono fale, ele faz, mas não entende nada. Quantas vezes agimos assim? Eu vou porque o pastor precisa me velar. Eu vou dobrar os meus joelhos para pelo menos eu tirar o meu tempo com Deus, mas não consegue orar, não tem comunhão. Pode ficar um tempo que quiser, sem comunhão com Deus, ninguém fica, ninguém sobrevive na vida espiritual. Nós estamos mergulhados em uma justiça própria, orgulho próprio, porque somos crentes. Alguns porque dizem, eu sou da Assembleia de Deus. Grande coisa. Nós somos de Jesus. Nós somos de Deus, nós somos crentes. Nós somos evangélicos, pentecostais. Placa da igreja vai ficar aqui. Louvamos a Deus pela igreja, pelos 100 anos no nosso estado. Isso é louvável, mas ela só está de pé porque existiram e existem crentes verdadeiros. Se não fosse isso, Deus já tinha eliminado a Assembleia de Deus. Meus irmãos, em Isaías 64:6, a Bíblia diz, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Nós não podemos tentar nos justificar. Não tente convencer Deus com argumentos, com aparências, porque Deus quer, Deus requer, Deus exige vida no altar, coração quebrantado, coração arrependido. Nós estamos muito preocupados com outras coisas, mas Deus olha para dentro do homem e quer encontrar algo bom, algo verdadeiro, algo que faça a diferença nesta geração, nesta sociedade corrompida. O Senhor, Ele vê além das nossas atitudes. Deus vê além do sorriso. Às vezes um sorriso amarelo. Nós estamos sofrendo, estamos batalhando, estamos em situações difíceis. Mas às vezes o sorriso é só para esconder algo que eu não sou. E isso Deus não aceita. Provérbios 16:18 diz, antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Nós não devemos nos orgulhar por uma posição na igreja, pelo nome no rol de membros, pela posição na sociedade, por aquilo que conquistamos. A nossa glória deve ser a Deus, nos orgulharmos de o nosso nome estar escrito no livro da vida. É disso que precisamos nos orgulhar.
Não somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. Não confunda serviço cristão com comunhão com Deus. Fazer a obra do Senhor é viver uma vida de retidão. Não é fazer aquilo que o pastor pediu. Não é fazer o trabalho no departamento, se dedicar ao máximo, isso é maravilhoso. Mas se não tivermos comunhão com Deus, não resolve o nosso problema. Deus exige, Deus requer que nós, cristãos, vivamos uma vida de comunhão com Deus. E nos tornamos religiosos quando pensamos que somos autossuficientes, que nós podemos todas as coisas, que para mim alcançar algo, eu preciso fazer a minha parte e basta, sem dependência de Deus. Nos tornamos religiosos quando nós damos mais valor aos detalhes do que ao verdadeiro evangelho, a verdadeira comunhão. Hoje pela manhã, em casa, nos arrumamos, passamos a roupa, arrumamos a gravata, lustramos o sapato. Para muitos isso foi prioridade. E não dobrar os joelhos para pedir um culto abençoado, que Deus falasse contigo. Quando nós valorizamos mais a aparência, valorizamos mais o alinhamento das cadeiras, a flor, a pintura, nós desvalorizamos Deus, porque Deus requer prioridade nas nossas vidas. Para deixarmos de sermos religiosos, nós precisamos mudar isso. Mas cada um deve fazer a sua parte, cada um deve ter a sua comunhão com Deus, e quando chegarmos neste lugar, a presença do Senhor já vai estar nos esperando aqui. Não há outra maneira, queridos, de nós agradarmos a Deus se não for com um coração verdadeiro, puro, lábios puros, adoração verdadeira, coração quebrantado, e não as coisas que devem ser de segunda ou terceira preocupação, mas nós invertemos as coisas e nos tornamos religiosos. Hoje nós participaremos da Santa Ceia. O irmão Gilmar começou o culto falando disso. É uma festa para os cristãos. Mas que este momento, esta ordenança de Jesus Cristo, ela não seja apenas um ritual nas nossas vidas. Que não seja apenas para nós pegar o pão e o cálice, olhar e dizer, eu estou participando. Mas esse ato nos deve levar lá para a cena da cruz de Jesus. Jesus pegou o pão, partiu, deu aos discípulos e disse, olha, esse é o corpo, esse é o sangue, fazei isto em memória de mim. Nós precisamos memorizar, imaginar, sermos levados à cruz. Esse ato não é ritual. Esse ato é maravilhoso quando nós temos comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Mas se tornou ritual a partir do momento em que nós tomamos a Santa Ceia em pecado, triste com o nosso irmão, magoado com alguém. Há poucos dias nós conversávamos com alguém e esta pessoa me dizia, antigamente, antes da ceia, o pastor dizia, quem tem algo contra o seu irmão, agora é o momento. Algumas vezes eu já fiz isso, não vi ninguém
levantar do seu lugar e procurar alguém para colocar a sua vida em ordem, para tomar a Santa Ceia. Que bom que todos estão bem, que todos estão em comunhão, que todos podem sentar um do lado do outro sem problema nenhum, que não há olhares, não há línguas que falam mal, não tem nada disso. Glória ao nome do Senhor. Nós estamos no caminho. Queridos irmãos, priorizar a Deus é necessário. Ele precisa ser prioridade na nossa vida, estar em primeiro lugar na nossa vida. Não há como nós alcançarmos a salvação da nossa alma se Deus não estiver em primeiro lugar. Todo o nosso coração, a nossa alma, o vazio que existia deve estar preenchido com Deus e com a sua palavra. Detalhes do Evangelho não vão nos levar para os céus, porque o Evangelho não precisa de templo, não precisa de som, não precisa de púlpito. O que nós precisamos é comunhão com Deus. Não é outra coisa. As igrejas começaram debaixo de árvores, um conversando com o outro, pregando o Evangelho um a um, individualmente. A igreja é simplesmente um lugar que nós temos para adorar a Deus, e louvamos a Deus por ter nos dado uma bela estrutura. Mas nós preocupar-nos com os detalhes desta casa não vai nos levar à comunhão com Deus. Mas a oração, a leitura bíblica, o bom testemunho, o fruto do Espírito, isso é o que nós precisamos valorizar muito mais nos nossos dias. A religiosidade é tão má que Jesus, lá em Mateus 23:13, disse aos fariseus: vocês não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Porque o mundo olha para nós e ele quer ver um crente autêntico, verdadeiro. Eu quero ser igual àquele crente. O dia que eu for para a igreja, eu quero seguir os passos daquele irmão, daquela irmã. Mas o hipócrita, o religioso, ele fecha a porta para isso. Se é para mim ser crente igual a minha vizinha, o meu irmão, o meu parente, não, isso não. Tem aparência de crente. E infelizmente o nível de cristão parece, não é verdade, mas parece que diminuiu. Hoje, para nós encontrarmos um crente é fácil. E nós olhamos para muitos e dizemos: mas esse aí é crente? Desta forma, do jeito que age, do jeito que se veste, é crente? Sim, é que aonde ele está congregando pode. Agora na assembleia, agora pode. Deus continua o mesmo. A palavra de Deus continua a mesma. O nível de santidade para a igreja é o mesmo. Nós não temos o direito de diminuir, de desvalorizar. É isso que Deus requer. Queridos irmãos, o normal desta geração é viver de aparências, é normal. As redes sociais estão cheias de aparências. Mas a igreja de Jesus não vive de aparências, não vive de religiosidade. A igreja só permanece com crentes fiéis, que têm comunhão com Deus, que oram e Deus responde, que oram e Deus cura,
que pregam a palavra de Deus e Deus faz a obra de salvação, de libertação. Não há outro caminho para a igreja. Queridos, não se importe com as aparências, com as amizades, com o que vão dizer. Se importe com o que Deus requer da tua vida. Nicodemos não se importou com o que aconteceria com ele. A Bíblia diz que ele, juntamente com José de Arimateia, pegaram o corpo de Jesus na cruz e sepultaram. A história paralela conta que Nicodemos perdeu tudo o que tinha financeiramente, perdeu a sua posição e passou a viver uma vida medíocre financeiramente e longe da sociedade que ele vivia. Mas ele preferiu Deus do que posições. Nicodemos preferiu comunhão com Cristo do que bens materiais. E nós, qual a nossa história? Será que precisamos nascer de novo, assim como Deus informou e incentivou a Nicodemos a fazer? O melhor é recomeçar, é nascer de novo, é deixar a religiosidade para trás e começar a viver uma vida nova com Deus. É ir em busca de Jesus Cristo, é ter comunhão com Ele, para que o dia que nós tivermos que nos apresentar diante dEle, nós não venhamos ser separados à esquerda, mas à direita, com as ovelhas do seu aprisco. Querida igreja, a religiosidade não é para nós. Não se foque naquilo que não leva à salvação. É bom que se faça, mas que isso não seja prioridade na tua vida. A prioridade para nós é Deus, e acima dele não pode haver coisa alguma, mas apenas comunhão. Assim nós estaremos caminhando com fidelidade, com santificação, e alcançaremos o objetivo da vida cristã. É para isso que Deus nos salvou. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Não é para nós vivermos uma vida de aparências, mas de comunhão. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos convidar o pastor Argemiro para fazer mais uma oração. Depois nós estaremos servindo a ceia para os obreiros e depois a igreja.